Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Lume, pela sua questão. Se calhar estava desatento, mas referi claramente que a mobilidade elétrica e os transportes públicos terão um papel central no desenvolvimento da nossa sociedade, melhorando a mobilidade de pessoas, bens e serviços, desejando-se uma maior interligação territorial, contribuindo para a diminuição das emissões de CO2, materializadas no nosso plano de ação para a mobilidade urbana e sustentável. Disse-lo, reafirmo-lo e digo-lhe que esse compromisso é para manter. E gostava de lhe dar uma nota que a estratégia regional para os transportes passa por diferentes medidas. Por exemplo, quando reduzimos o preço dos passes, incentivamos a utilização pública. E Vossa Excelência parece que está um bocadinho enganado, porque se analisar bem os dados vai perceber que nos últimos 3 anos, apesar da pandemia, nós estamos a fazer uma evolução crescente na utilização de alguns transportes públicos, porque, efetivamente, os preços reduziram, porque hoje a mobilidade interurbana custa 40 €. E também sabe, Vossa Excelência, que estamos a preparar um plano para os próximos anos de articulação interterritorial, de mobilidade e de articulação entre empresas e entre territórios, que virá a permitir, obviamente, que pessoas, que os cidadãos e que os madeirenses circulem com maior celeridade, com maior agilidade, contribuindo também para, desta forma, melhorarmos a nossa posição de sequestro dos gases de efeito de estufa e de CO2. É esse o caminho que vamos continuar a trilhar. Compreendo que possa não compreender, compreendo que possa não aceitar, mas parece-nos que é o caminho acertado e que é possível nós também concretizarmos dentro da nossa dimensão, com os meios que nós temos e na nossa realidade. Sr. Deputado Rafael Nunes, do alto da sua superior postura política e, quiçá, até de dimensão intelectual, a única chancela deste discurso é minha, mais nenhuma, não tem chancela de mais ninguém. Nunca pedi para me escreverem nada, nunca pedi para fazerem os meus textos. Ouço com toda a humildade, mas reconheço que, quando é para produzir as minhas reflexões, não vou buscar chancelas de ninguém, não pergunto a ninguém, recolho a informação e faço o meu trabalho. Não sou nenhum perito, nem pretendo ser nesta área nenhuma das outras. Não quero me alcandoar a esse nível. De qualquer forma, queria lhe perguntar, devolvendo a sua pergunta, se Vossa Excelência, se o Grupo Parlamentar do JPP é contra que se constitua no Porto Santo, na Ilha da Madeira, na região autónoma da Madeira, que se constitua, que se persiga o objetivo de sermos ilhas verdes, de diminuirmos a nossa dependência com os combustíveis fósseis, de procurarmos ser uma Smart Island. É isso que lhe preocupa? Não quer perseguir esse objetivo? Não concorda com ele? Acha que o caminho é sempre a subir? O caminho não tem altos e baixos? Obviamente que nós não pensamos assim. Há momentos diferentes, mas nós vamos continuar a perseguir esse mesmo objetivo. E esses mesmos objetivos não são por nosso interesse individual, egoísta, pessoal, nem de posição aqui dentro. São simplesmente porque estamos mais focados e mais concentrados em deixarmos uma terra e uma ilha e ilhas melhores do que aquelas que nós recebemos. É isso que vamos continuar a fazer e é isso que queremos continuar a fazer, Sra. Deputada Sílvia Silva. E sim, estamos receptivos para todas as propostas, desde que as propostas revelem aquilo que é fundamental. Conhecimento, estratégia e adaptação à realidade. Não estamos disponíveis, Sra. Deputada Sílvia, para permanentemente comprometermos políticas de bota abaixo, ou irmos buscar diplomas nacionais de decretos-leis que estão em vigor, e trocar o nacional para o regional e dizermos que essa é a nossa estratégia. Essa disponibilidade não lhe compete a si. Se quer trazer diplomas, se quer trazer projetos, se quer trazer medidas concretas, traga. Quanto aos dados, peça, recolha, faça a sua análise. Ouça pessoas independentes, ouça pessoas que não estão viciadas nem condicionadas por cartões partidários. Ouça as pessoas que nada têm a ver com isto e pergunte-lhes qual é a opinião que têm para as políticas de ambiente na região autónoma da Madeira. E certamente vai ficar muito mais surpreendida. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Cláudia Postrelo, a batalha da água é, de facto, aquela que mais importa assumirmos e ganharmos nos próximos anos na região autónoma da Madeira. A água, em termos mundiais, será um líquido cada vez um recurso natural cada vez mais disputado. E é por isso que temos feito os investimentos que temos feito e que vamos continuar a investir. É por isso que canalizamos diretamente
70 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para a beneficiação de novos canais e para a otimização e a gestão mais eficiente da rede. E isso é uma marca que importa salientar, porque nem sempre tem sido acompanhada por todos, mas é uma marca que nos deixa satisfeitos, porque estamos a seguir no caminho certo, no caminho que nos permitirá diminuir perdas e salvaguardar a nossa independência, quer seja para o consumo, quer seja também para a agricultura. Obviamente, nós sabemos que há mais para fazer e é por isso que as opções políticas foram feitas nesse sentido. É por isso que 170 milhões de euros, destes 153, quase 50%, são canalizados para a gestão e para a boa otimização do recurso hídrico. Quanto à COP26 e àquelas que são as atitudes do nosso Primeiro-Ministro, do nosso Governo Nacional, aquilo que me apetece dizer, Sr. Deputado Rui Marques, em relação ao Sr. Primeiro-Ministro, é que se aplica claramente o princípio faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. E é aquilo que temos visto ao longo desta governação. Faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Aqui na região autónoma, o Partido Socialista farta-se de criticar a governação social-democrata com as boas medidas de otimização e de gestão eficiente e de introdução das renováveis. Ao nível nacional, temos um governo que faz estudos, que projeta, que promove roteiros, mas que concretiza pouco. E muitas coisas poderíamos alicerçar, mas neste momento não me interessa de forma alguma estar aqui a fazer uma batalha com aquilo que acontece a nível nacional. Interessa-me um compromisso e um pacto que seja regional e que ponha acima de tudo o futuro da região autónoma da Madeira. Sr. Deputado Miguel Brito, o Porto Santo, 10 mil euros cada porto santense para a aquisição de uma viatura elétrica. Mais alguém teve? Energia eólica promovida. Energia para a aquisição de viaturas novas. Energia solar. Sabe, Vossa Excelência, que neste momento já é tecnicamente possível e já se experimentou e já se conseguiu ter o Porto Santo a funcionar durante algum tempo completamente a 100% com energias renováveis. Sabe que os investimentos que estão a ser feitos em armazenamento de energia no Porto Santo, em baterias, através da empresa de eletricidade da Madeira, quando estiver tudo complementado, permite que em algumas horas do dia esteja o Porto Santo 100% autónomo de energias, a funcionar com energias renováveis e sem qualquer dependência de energias fósseis, de combustíveis fósseis. Isto não lhe interessa? Isto não é importante para si? Está alguma empresa do Porto Santo coartada ou incapacitada de concorrer aos apoios que o Governo Regional disponibiliza? Está alguma empresa? Fazemos essa segregação. Senhor Deputado Miguel Brito, com todo o respeito que tenho por si, veja bem e olhe bem ao que está a ser feito no Porto Santo, que nos deixa muito orgulhosos e muito satisfeitos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado Gualberto Fernandes, obrigado pela sua questão. O exemplo que deu é, de facto, um dos melhores exemplos que nós temos em termos de sustentabilidade ambiental ao serviço da transição energética, a barragem do Pico da Urze. Produz durante o dia, consome de noite, produz hídrica durante o dia, consome de noite eólica, preserva o recurso hídrico, canaliza-o para a agricultura, canaliza-o para a manutenção do sistema ecológico e, desta forma, temos, como é evidente, um exemplo claro do que é a sustentabilidade ambiental ao serviço da economia e do bem-estar das populações. Mas tocou numa questão que me parece ainda mais importante, que é a questão do conforto térmico e do que ele pode representar para a sustentabilidade da economia, para a competitividade e sustentabilidade da economia. De facto, Portugal é um país que, em termos de conforto térmico, tem muitas lacunas e tem muitos objetivos por concretizar. Não só para a qualidade de vida dos residentes, mas também para a qualidade de vida daqueles que nos visitam e dos turistas. E o que nós estamos a fazer aqui na região é também, como nós sabemos, do PRR, canalizar 136 milhões de euros para a estratégia da habitação, seja para a habitação a custos controlados, seja para situações de índole social, mas temos também, e isso é importante não esquecer, 6 milhões de euros já devidamente comprometidos e em execução para a reabilitação de edifícios existentes de habitação que, efetivamente, necessitam de melhorar o seu conforto térmico. Melhorar o conforto térmico é uma questão não só de poupança energética, é também uma questão de qualidade de vida. E, por isso, acreditamos que este caminho vai continuar a ser perseguido com vigor, com, acima de tudo, percepção daquilo que necessitamos e, infelizmente, temos pena. O nosso país é, de facto, dos países da Europa e dos países do mundo onde o conforto térmico
é mais descurado. E muito trabalho terá a fazer nessa matéria, mas como disse com outros colegas, vamos nos concentrar nos nossos objetivos e no nosso pacto com o clima. E por isso, 136 milhões de euros para a habitação, 6 dos quais são exatamente para o conforto térmico, para a certificação energética, através da reabilitação dos edifícios. Senhor deputado Rui Caetano, acusa-me de fazer propaganda para esconder a realidade dos madeirenses. Se assumir no primeiro órgão de governo próprio da região autónoma da Madeira, que, e vou passar a citar, na região as alterações climáticas são uma ameaça. A erosão costeira, os episódios de chuvas intensas, com o aumento da severidade das aluviões, os verões mais extensos, o tempo quente fora da época, como sentimos nos últimos 2 meses, que potenciam a ocorrência de incêndios, são algumas das consequências que já resistamos e que já sentimos. Isto é esconder a realidade dos madeirenses, Sr. Deputado? Fico com pena que o pense assim, fico com pena que o assuma dessa forma. Quanto às questões relacionadas com os planos de ordenamento do território, pergunto-lhe se temos ou não temos PDMs em vigor, se concretizamos ou não concretizamos mais áreas protegidas e se temos ou não temos tido a preocupação de preservar em cada momento os investimentos privados com aqueles que são, com aquela que é a realidade da natureza e com aquela que é a biodiversidade envolvente. E se há alguma região, se conhece mais alguma região que tenha tantas áreas protegidas, tanto parque natural como nós temos nesta parque, a região autónoma da Madeira. Há uma coisa, Sr. Deputado, Sr. Deputado Rui Caetano, que quero dizer-lhe com toda a frontalidade e com toda a transparência. De facto, em muitos momentos, elevar o debate nesta Casa é um exercício de singularidade e de eloquência mental e retórica extremamente difícil. Porque cada vez que procuramos elevar o debate, acabamos por cair sempre nos lugares comuns e nas questões partidárias, o que eu tenho procurado não concretizar aqui hoje. Senhora Deputada Ana Cristina, efetivamente temos procurado concretizar diferentes medidas de apoio às populações, à economia e aos tecidos empresariais para a transição energética e naquilo que referia em relação aos gases de efeito de estufa e à qualidade do ar na região autónoma da Madeira, também não temos descurado esse tema, porque sabemos, muitas vezes andamos aqui a falar dos impactos na saúde, de uma série de coisas, e a Covid que está na ordem do dia, e esquecemos quantos milhares de pessoas morreram na Europa este ano e nos últimos anos, fruto da falta de qualidade do ar. Tentem procurar esses números e ver como é importante a qualidade do ar que nós respiramos para a nossa saúde e para a nossa qualidade de vida. Vejam os milhares de pessoas que morrem anualmente em Portugal e por toda a Europa porque as questões da qualidade do ar não estão salvaguardadas. Analisem esses números e vão ver que ao pé desses números, se calhar, a Covid começa a ser um assunto de segunda importância. Em termos regionais, nós estamos a monitorizar desde há alguns anos, desde 2005, a qualidade do ar. Temos tido, inclusivamente, vários projetos que têm sido reconhecidos pelo Ministério do Ambiente e apoiadas as nossas estações de monitorização de qualidade do ar. E o que nós temos é que temos uma qualidade do ar de excelência na região autónoma da Madeira, mesmo nos sítios onde existe maior densidade populacional e maior tráfego, e temos dados que não nos envergonham e que são públicos. Não é preciso ter a chancela de ninguém, estão publicados na internet, é só olhar, retirar e vermos como a curva azul, que é a curva da região autónoma da Madeira, ao longo dos anos, os gases com efeito de estufa, temos conseguido sequestrar, assimilar e temos conseguido diminuir. E essa, de facto, a qualidade do ar é uma matéria por demais importante para a nossa economia e que, se calhar, passa ao lado de muita gente, porque é uma matéria de saúde e muita gente só escolhe destinos onde puder encontrar qualidade de vida e possa ter segurança na sua saúde. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhor Deputado Vítor Freitas, confirma-se. Fazer a elevação do debate nesta Casa não é um exercício mental fácil. Foge-nos sempre a tendência para as questões mais banais e não querendo desprestigiar ninguém, que obviamente seriam até secundarizadas quando estamos em determinados planos de debate e de discussão, e que alguns deviam perceber que devem encontrar os instrumentos e que devem encontrar as estratégias, porque se não querem assumir as responsabilidades, então que não se candidatem aos lugares. Se são incapazes, então que não procurem encontrar a elegibilidade. Mas Vossa Excelência dizia-nos
que António Costa duplicou as verbas do PRR para a Madeira. Então António Costa não duplicou nada. As nossas reivindicações, as nossas lutas e as regras e as chaves de repartição ditaram que chegássemos a este envelope financeiro. Essa é que é a questão. Mas que Vossa Excelência, subservientemente, numa atitude de prostração e de servilismo, quer achar que foi uma dádiva do céu. Vossa Excelência está, de facto, extremamente condicionado. Não é capaz de se libertar dessa canga e dessas amarras. São chaves de repartição, são reivindicações e são lutas que foram tidas ao nível de toda a União Europeia. E não há aqui, ninguém foi beneficiado, ninguém recebeu mais do que aquilo que merecia. O que recebemos é aquilo que é justo, é aquilo que temos direito e é aquilo que vamos executar no quadro da nossa autonomia, com a estratégia que nós definimos, com os recursos e com os meios que nós temos e com, acima de tudo, com a nossa capacidade de muitas vezes resistir e ser capaz de se adaptar. São 10 mil euros para a aquisição de viaturas no Porto Santo. E enquanto que na Madeira foram 5 mil euros de apoio. Vossa Excelência pode fazer o discurso que quiser, nem vou perder mais tempo com isso. Quanto ao discurso autárquico, é aquilo que disse inicialmente. Nem vou, sinceramente, baixar o nível do discurso aqui, porque quando nós queremos, de facto, elevar, não nos dão hipótese e queremos acabar sempre na freguesia, no sítio e quiçá até na paróquia. Sr. Deputado Jaime Filipe, as alterações climáticas não são uma bandeira da esquerda. As alterações climáticas não são uma bandeira do Partido Socialista, não são do Partido Comunista, nem são dos Verdes. As alterações climáticas são uma preocupação da sociedade, são uma preocupação de quem governa e são uma preocupação de quem tem responsabilidade para com o futuro desta Terra e para com o futuro deste planeta. Alguns, tal como outras áreas, julgam-se donos desses mesmos temas. Nós não temos problemas de os enfrentar, mas também nós não temos o objetivo de fazer demagogia política permanentemente a questionar essas mesmas ações e as medidas que são implementadas do ponto de vista governativo, só para aparecer, só para dizer que estamos implicados, só para ganhar títulos fáceis. Nós, acima de tudo, somos responsáveis e temos a convicção de que há problemas, encaramos-los de frente, encaramos-los com as nossas estratégias. Os fundos, os recursos financeiros são, efetivamente, os instrumentos. O PRR é um instrumento ao serviço de estratégias que foram delineadas, que estão a ser delineadas, que são, obviamente, dinâmicas e que se adaptam em cada momento, que têm que ter metas finais, mas têm que ter metas intermediárias e vamos continuar a perseguir esse caminho. E não temos qualquer problema em abordar os assuntos. Lá porque trouxe a gravata verde, não pense que vai abordar mais as questões da ecologia ou do ambiente do que nós. Vamos continuar comprometidos e vamos acabar como começamos. Acabamos dizendo que o desenvolvimento sustentável alicerça-se efetivamente numa equação que é difícil, mas que é ousada e que devemos perseguir. Alicerça-se no equilíbrio entre o ambiente, a economia e o social. E só desta correlação é que teremos uma região autónoma da Madeira mais competitiva, mais coesa e mais inclusiva. Sr. Deputado Jaime Filipe, o Governo Regional desta Maioria Parlamentar estão comprometidos com a construção desta região mais competitiva, mais coesa e mais inclusiva. Estão comprometidos e querem uma economia que seja efetivamente sustentável, porque a competitividade da economia só se vai conseguir com a sustentabilidade. Acreditamos que ainda é possível, estejamos ou não estejamos presentes nas cimeiras internacionais, se o nosso Primeiro-Ministro, se o nosso país assinou ou não assinou os acordos para vender ou não vender carros de combustíveis fósseis nos próximos anos, nós queremos acreditar que é possível. E assumimos esse compromisso e apelamos pela última vez. Sejamos aqui a mudança que queremos ver no mundo. Muito obrigado.